Sintamos-nos abraçados pela espiritualidade unida, pelos benfeitores dessa casa, nos recebem, nos acolhem e nos protegem. Nos fazem seguir pelo caminho seguro do Mestre Jesus. Queria fazer um agradecimento especial a todos que participaram diretamente e indiretamente da nossa caminhada, que foi nesse sábado. Gratidão a todos aqueles que despenderam o seu tempo, fecharam seus bares, para ir lá ajudar, trabalhar, aqueles que venderam, aqueles que compraram também. Graças a Deus, tivemos sucesso a nossa 10ª caminhada. Em nome do centro, em nome de todos aqueles que participaram, nosso muito obrigado. Agora eu gostaria de convidar a primeira Thaís para a palestra inicial. Possamos tranquilizar os nossos corações e nossa respiração, elevando o nosso pensamento a Jesus, que está aqui conosco neste momento, agradecendo toda a oportunidade de escutar a palavra, para que ela entre em nossos corações e nós possamos aplicá-la e levar ao nosso lar, nossa família, nosso trabalho, nossos amigos, que nós possamos transmitir paz, ter paz, e nos pedir, Senhor, que toda palavra aqui que for aplicada para a nossa palestrante, que nos dê discernimento e tranquilidade para levar ela para o nosso lar. Agora eu quero convidar a Sandra Almeida, treinador do Centro Espírita Caminho de Luz de Valentim Gentil. Obrigado, Sandra, por trazer para nós todo o seu conhecimento sobre a doutrina e sabedoria de sorriso lar. Com certeza cativa a todos. Sandra, muito obrigado. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos proteja, nos guie, nos fortaleça. Que esteja sempre conosco, nos protegendo e nos levando por essa jornada que muitas vezes nos parece tão difícil, mas que na verdade é porque a gente, vez ou outra, se esquece quem está no comando do nosso barco. Só fica difícil a caminhada quando a gente se sente sozinho. Então que a gente possa não se sentir sozinho jamais. Que a gente possa sentir sempre a presença do Mestre Jesus. Você se saiu muito bem na prece, para quem estava com tanto medo. Não tenham medo, não tenham medo. É fazendo que a gente fica melhor, sempre. Tá bom? Foi muito boa a tua prece. Tá? Que Jesus te abençoe, que esse seja o começo. Hoje você fez a prece e que um dia você possa estar aqui fazendo uma palestra para os seus colegas. Tá bom? Então vamos lá. O nosso tema hoje é: os sãos não precisam de médicos. Alguém aqui, quando está saudável, já foi ao médico? Alguém busca o hospital quando está tudo bem? Sem dor? Não sentindo nada? Não, né? Com certeza não. E os médicos estão lá para atender quem? Os doentes. Né? Para isso que eles estudaram, é por isso que eles se especializam. Os médicos também não estão lá para atender pessoas que não sentem nada. Assim como o nosso Mestre Jesus. Quando ele veio à Terra, ele veio para atender os doentes. Doentes do corpo, doentes da alma, doentes do espírito, doentes do coração, enfermos mesmo, como nós. Porque na verdade, eu acredito que ele veio para todos. Porque todos nós somos enfermos. Todos nós estamos doentes. Muitas vezes
vezes nós olhamos para o nosso próximo que tem uma condição um pouquinho melhor, né? Às vezes tem um pouquinho mais de status, poder, qualquer coisa que ele tenha mais que a gente, um carro melhor, uma casa melhor, um trabalho melhor, a gente acha que ele está numa boa. A gente acredita mesmo que ele é mais feliz ou que ele tem uma vida mais alegre, né? Com mais, sei lá, prosperidade que a gente. Só que ainda assim, por mais dinheiro, por mais poder, por mais condição que as pessoas tenham, ainda assim, muitas vezes estão enfermas, sentem dores, sofrimentos, angústias. E é sobre isso que nós vamos falar, sobre as dores que nós sentimos. Ficou meio escuro aqui, quando eu fiz estava bem legal. Dá para ler aí, gente? Não, né? Devia ter posto letras claras. Mas eu vou ler aqui, vocês me dão licença? Posso passar para cá? Posso? É bem escuro. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Levi levantou-se, deixou tudo e seguiu. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Os publicanos e os fariseus eram pessoas que se diziam muito religiosos. Eles eram muito religiosos, iam às sinagogas, oravam, reclamavam, mas eles tinham um péssimo hábito de julgar quem não era, né, da mesma casta, da mesma religião, quem não frequentava. Então eles julgavam muita gente, se sentiam melhores, vestiam uma túnica de cristãos, de pessoas religiosas, quando na verdade por dentro eram pessoas julgadoras, amargas, infelizes. E nesse dia, nessa passagem aí, foi logo que Jesus chegou e começou a escolher os seus apóstolos. E ele passou e viu Levi. Todo mundo sabe que Levi é Mateus, que depois se tornou Mateus. Levi era um coletor de imposto. Ele era, na maioria das vezes, muito julgado, porque todo mundo achava que ele não era uma boa pessoa. Porque os coletores de imposto eram o quê? Pessoas que cobravam impostos. Mas ninguém conhecia o coração de Levi. Ninguém sabia o que realmente ele era e como ele era. O julgavam pela sua profissão. Mas Jesus conhecia o coração de Levi. E quando Jesus passou por Levi, sentado lá na coletora, onde ele estava colhendo os impostos, Jesus falou: siga-me. E Levi fez o quê? Levantou, deixou tudo e seguiu Jesus. Então, quando eu vejo essa passagem, Jesus dizendo para Levi: siga-me, e ele levantando e seguindo, eu penso assim: será mesmo que Levi era tão ruim assim, como as pessoas imaginavam que ele era? Será que eu, Alessandra, chamada, assim, sem conhecer Jesus, sem saber da doutrina, sem nada, passasse por mim, eu estava ali fazendo o meu trabalho, aí a pessoa dizia assim para mim, um sacerdote, seja lá, um mestre, quem for, peregrino: Alessandra, siga-me. Será que eu deixaria tudo e seguiria? Talvez não. Então, às vezes a gente acha que o nosso coração é puro e limpo, cheio de bondade, porque a gente exerce uma função ou faz algo que a gente entende que é melhor do que o outro. Por isso, nós não devemos julgar. Levi atendeu o chamado de Jesus com uma palavra: siga-me. Então, que a gente possa se lembrar disso, porque Jesus passa por nós todos os dias da nossa vida e diz isso: siga-me. E muitas vezes nós fingimos que não ouvimos ou ignoramos o chamado de Jesus. Agora vai dar tempo. Da próxima vez eu vou tudo letra branca. Continuando essa mesma passagem, Levi convidou todo mundo para o jantar. Aí tem essa outra passagem de Mateus. E ele diz assim: e aconteceu que, estando Jesus assentado à mesa numa casa, na casa de Levi, eis que vindo muitos publicanos e pecadores se assentaram a comer com ele e com os seus discípulos. E vendo isso, os fariseus
diziam aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas ouvindo, Jesus disse: os sãos não têm necessidade de médico, mas sim os enfermos. Jesus disse: eu vim para aqueles que ainda não me conhecem. Eu vim para aqueles que ainda estão em pecado. Eu vim para aqueles que ainda estão distante do Pai. Porque aqueles que já estão próximos do Pai, que já são bons, que já conhecem a lei, que já conhecem o Evangelho, esses não que não precisem, mas eles já estão mais perto do Pai. E nós, espíritas, cristãos, nós damos atenção para quem precisa ou para quem já é bom, para quem já é espírita, para quem já frequenta a casa? Porque a gente dá atenção e orientação para quem vem à casa é muito fácil, porque essas pessoas que vêm aqui já estão abertas para Jesus. Se vocês estão aqui é porque vocês conhecem Jesus, seguem Jesus e querem ouvir sobre Jesus. Eu quero ver vocês falarem de Jesus, muitas vezes, numa favela, em meio a traficantes. Eu quero ver falar de Jesus num presídio. Eu quero ver falar de Jesus entre os drogados. Eis aí o lugar onde nós temos que ir falar de Jesus. Porque falar de Jesus, para quem já o conhece, é fácil. E quando a gente caminha na nossa vida, no dia a dia, nós temos os amigos fáceis. Aqueles que falam a mesma língua que a gente. Conhece o Evangelho, estuda Kardec, vem na palestra, aplica passe. Fácil conviver com eles também. E o parente difícil? Aquele que xinga, aquele que grita, o doente da alma. É fácil conviver com ele? Mas é com ele que a gente precisa conviver mais e melhor. Por quê? Porque ele é o amado de Jesus. Foi por causa desse que Jesus aceitou o compromisso de vir à Terra. Porque se todo mundo fosse bom, estivesse todo mundo tranquilo, não precisava Jesus ter vindo. Precisava? Ele veio por eles, pelos pecadores, pelas ovelhas perdidas. Por isso tem a passagem em que Jesus, ele deixa as 99 ovelhas, o pastor deixa as 99 ovelhas e vai atrás de quem? Da ovelha perdida. Nós somos a ovelha perdida. Nosso irmão é a ovelha perdida. Nós devemos resgatá-lo, levar até ele o que nós estamos aprendendo aqui hoje. E como que nós vamos levar? Alessandra, mas eu não faço palestra, eu não sei muito conversar, eu não sei explicar, eu não conheço os livros de Kardec, o livro dos Espíritas, as perguntas, todas as questões, o livro dos médios, eu não sei. Gente, levar o Evangelho de Jesus a quem não o conhece não é através de palavras, é através de exemplos, é através do amor, é amando. Porque o Evangelho de Jesus é amor. Então, se eu amo, eu consigo levar para vocês o Evangelho de Jesus. Porque eu consigo transmitir para vocês o amor que eu sinto por Ele. E por isso estou aqui. Para que vocês também sintam esse amor. Para que vocês entendam que esse amor é o que nos consola, é o que nos fortalece, é o que nos tira da dor, do sofrimento e do poço, onde muitas vezes somos jogados. Assim como José foi jogado na cisterna pelos próprios irmãos, muitas vezes nós somos jogados na lama, no chão, pelas pessoas que amamos. Por quem mais amamos muitas vezes. Somos traídos, enganados, abandonados pelas pessoas que deveriam cuidar da gente muitas vezes. Mas nós devemos ter a certeza de que Jesus está no comando, Ele sabe, Ele viu, Ele entende, Ele apoia. E vamos nos lembrar sempre, foi para nós, os doentes, e principalmente para aquele que me feriu, para aquele que me traiu, para aquele que me abandonou, que Jesus veio. E se Jesus veio por ele, quem sou eu para não perdoar, para não amar, para não aceitar, para não servir? Quem sou eu? Uma pecadora, imperfeita, ainda em
posso me dar ao luxo de dizer que não perdoo, de que não vou aceitar, de que não vou entender, de que não vou mais caminhar ao lado dessa pessoa. Ainda sobre esse episódio, em Marcos, ele diz um pouquinho diferente, ele diz assim: e Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Jesus não veio chamar aquelas pessoas que andam corretamente. Não vou dizer que não peca, gente, porque seria muita hipocrisia da minha parte dizer para vocês aqui, neste momento, diante de todos, que nós que estamos aqui, não erramos. Não poderia dizer isso. Não somos melhor que ninguém. Mas posso dizer que talvez erramos um pouco menos. Porque somos freados, eu, Alessandra, particularmente, tenho um freio chamado Evangelho de Jesus. E eu ensinei meus filhos desde pequenininhos, assim, sempre brincavam, mas sempre que faziam alguma coisa, e isso serve também para nós, de que quando a gente está fazendo alguma coisa errada, que a gente acha que ninguém está vendo, que a gente acha que ninguém vai saber, que a gente acha que ninguém nunca vai descobrir, que Deus viu. Viu tudo. Ele sabe. Ele estava lá. Estava lá quando eu traí, quando eu menti, quando eu enganei, quando eu passei a perna, quando eu roubei, quando eu matei, quando eu enganei. Ele viu. Então, quando alguém comete algum desses deslizes, nós devemos ter em mente que Deus é consciente daquele erro. E que tudo que a gente planta, nós iremos colher. E aquela pessoa que errou, provavelmente, em algum momento da vida, vai colher o seu erro. Não cabe a mim julgar. Não cabe a mim apontar os dedos. Não cabe a mim dizer: olha, eu acho que a gente precisa, se alguém discordar de mim, diante de tanta barbaridade que tem acontecido no mundo, nós precisamos sim de pena de morte. Eu acho que a pessoa que fez isso deveria morrer. Quem sou eu para dizer algo assim, diante da incerteza, da ignorância, de que não sei o que farei daqui 10 minutos? Alguém aqui sabe? Alguém aqui tem controle? Nós não temos. Às vezes o erro que eu estou apontando dele aqui agora, daqui 1 mês, 2, eu posso estar caindo nele. Então nós não podemos dizer que alguma situação, por mais grave que seja, por mais que nos choque, por mais que nos tire do prumo e faz a gente achar que o mundo está perdido, que não tem mais jeito, que o ser humano não serve mais, que acabou o amor, que está tudo errado e que todo mundo deveria pagar com a vida, nós espíritas sabemos que a morte não existe. Se eu sou espírita e sei que a morte não existe, por que eu desejo a morte do pecador? Porque eu acho que aí eu tiro ele da sociedade e ele não oferece mais risco aqui para ninguém, um risco visível. Mas ele é um espírito. Ele vive após a morte. E o que ele vai ser após a execução? Paramos para pensar? Um espírito que já era duro antes, que foi executado, que espírito ele vai se tornar após a execução? Então nós espíritas, nós temos que analisar as coisas que vivemos e aquilo que dizemos. Nós não podemos, muitas vezes, entrar numa discussão com pessoas que não acreditam na reencarnação e dizer algo assim. Nós sabemos que pessoas hoje cometem crimes, muitas vezes foram vítimas de crimes em outras vidas, e aquela situação ali, infelizmente, é necessária, por mais que doa, aquela pessoa que sofreu aquela violência, está resgatando algo que fez. É difícil entender e aceitar? Mas se nós não agirmos assim, nós não vamos poder dizer que somos espíritas, porque nós conhecemos a lei da reencarnação. Nós não sabemos o que
dizer que as dores que estou sentindo hoje não são reflexo daquilo que fiz na vida passada? Como eu posso dizer que eu, Alessandra, a perfeita, o alecrim dourado, na outra vida, não matei, não roubei, não violentei? Porque eu sei da vida passada. Como posso julgar meu irmão que infelizmente está em erro? Quando o mestre diz: os sãos não têm necessidade de médico, mas sim os enfermos, ele nos ensina porque se dirigia mais aos excluídos, aos pobres e sofredores, que eram os mais necessitados de consolo, de esclarecimento sobre as leis divinas. Os mais simples, os mais ignorantes, os abandonados. Existiam pessoas na época de Jesus que não podiam sequer entrar na igreja porque não tinha uma roupa adequada para entrar. Ficavam na porta. Não conheciam sequer a lei de Moisés, a não ser da forma mais bruta, mais violenta que podia acontecer. Jesus veio para eles para dizer: olha, Deus é amor, Deus é caridade, é piedade, é perdão. Deus não vai te lançar no inferno, no fogo eterno, no caldeirão de água quente, para que você fique lá eternamente pagando, porque senão Deus não seria misericórdia. Que Deus é esse que a gente fala tanto de amor, que nos levaria a uma vida eterna de sofrimento, jogados lá no inferno? Jesus veio dizer: não, o meu Pai que está no céu é amor, é misericórdia, é perdão. O meu Pai que está no céu quer que vocês aprendam a amar, a perdoar, a tolerar. Portanto, esses, os mais simples, os mais humildes, os abandonados, eram mais preparados para ouvir e entender as coisas espirituais que os orgulhosos, que julgam bastar-se a si próprios e não necessitam de ninguém. Até hoje, a gente ainda encontra pessoas que, por ter muito conhecimento, informação, eu conheço vários, infelizmente, pessoas de um intelecto assim, maravilhoso, pessoas estudadas, pessoas, professores, mestres, não acreditam em Deus. São ateus. Afirmam categoricamente: não acreditam em Deus. A religião e Deus foi criada para dominar os ignorantes. Só os mais simples e ignorantes acreditam nisso. Eu não. Porque eu sou inteligente, eu sei. Isso não existe. Foi isso aí que ele falou. Os soberbos, os prepotentes, aqueles que acham que se bastam, aqueles que se acham suficiente, que querem achar uma explicação para a nossa fé, aqueles que não se dobram diante de um milagre, porque acreditam que milagres não existem. Existem médicos, cientistas, que muitas vezes são provados com a existência de milagre, para que depois eles possam testemunhar que milagres existem. E eu creio em milagres. Eu creio na presença de Deus, na existência de Deus, na vinda de Jesus. E eu espero que vocês também creiam. Porque Jesus, ele falou para os mais simples. Porque nós, os mais simples, a gente consegue abrir os nossos corações e deixar Jesus entrar. A gente, na verdade, a gente busca isso. Os mais simples, os estrupiados, os leprosos, as prostitutas, os ladrões, aquelas pessoas que viviam lá, eles buscavam alguém que dissesse para eles: olha, você também é amado por Deus. Você não precisa usar uma túnica bordada, você não precisa usar calçados, porque muitos andavam descalços, para que Deus o veja. Deus conhece o teu coração. Deus sabe quanto fio de cabelo tem na tua cabeça. E Ele te ama desde o ventre da tua mãe.
E quando essas pessoas ouviram isso, elas ficaram fascinadas. Por isso, o Evangelho de Jesus chegou até aqui. Graças a esses humildes, estrupiados, aleijados, leprosos. Porque se não fossem eles, não havia essa divulgação até hoje. Não haveria os testemunhos. E nós não conheceríamos o Evangelho de Jesus. Porque se Jesus chegasse, como como Judas queria, que ele guerreasse, que ele falasse com os reis, que ele se impusesse, que ele fosse o rei mesmo, que libertasse o povo. Se Jesus tivesse falado para aquele povo que estava no poder, alguém teria ouvido? Alguém teria ouvido? Com certeza não. Por isso ele foi um dos mais humildes. Eu acho que na última palestra que eu vim aqui, se eu não me engano, eu me lembrei disso hoje, eu falei de Maria de Magdala, se eu não estiver enganando. E por que eu trouxe ela de novo? Porque para mim, ela é o exemplo perfeito do amor de Deus pelos pecadores e principalmente, ela é o exemplo perfeito de que uma pecadora, de uma pessoa que errou uma vida toda, ainda assim, quando ela conhece Jesus, ela pode transformar a sua vida de uma forma que ninguém se lembre mais do seu passado. Nós podemos apagar o nosso passado com a nossa transformação após conhecer Jesus. E essa conversa dela com Jesus é assim: Senhor, ela falando para ele, eu ouvi a vossa palavra consoladora e venho ao vosso encontro. Tendes a clarividência do céu e podeis adivinhar como tenho vivido. Sou uma filha do pecado. Todos me condenam. Entretanto, mestre, observai como tenho sede do verdadeiro amor. Minha existência com todos os prazeres tem sido estéril e amargurada. Olha a conversa de Maria de Magdala com Jesus. Quando ela diz isso, sou filha do pecado, mas tenho sede do verdadeiro amor, ali ela ganhou Jesus. Ele sabia, claro, mas ali ele entendeu. As primeiras lágrimas lhe borboravam dos olhos enquanto Jesus a contemplava com bondade infinita. Ela, porém, continuou: ouvi o vosso amoroso convite ao Evangelho. Desejava ser das vossas ovelhas. E será que Deus me aceitaria? Olha a humildade de Maria de Magdala. E quando ela diz eu ouvi, ela ouviu de verdade. Ela ouviu com o coração. Ela não ouviu só com o ouvido como nós fazemos. Ela ouviu de uma forma que ela falou: epa, para tudo. É esse amor ali que eu estava buscando. É isso que eu quero viver. Que amor é esse que Ele me oferece? Que Deus é esse que me ama apesar de todos os meus pecados? Eu preciso viver este amor com Deus. E ela jogou tudo que ela tinha de poder, de joia, de vestido, de perfume e foi seguir Jesus. E aí o profeta Nazareno, sondando as profundezas do seu pensamento, respondeu: Maria, levanta os olhos para o céu e regozija-te no caminho, porque escutastes a boa nova do reino e Deus te abençoa as alegrias. Acaso poderias pensar que alguém no mundo estivesse condenado ao pecado eterno? Ele falou isso para ela. Por acaso, Maria, acreditas mesmo que alguém no mundo está condenado a viver o pecado eterno? Nenhum de nós. Nenhum de nós. Eu errei, você errou, você errou, você errou. Todos erramos. Quem nunca? Quem não? Quem ainda não vai errar? Mas não estamos condenados ao erro. Podemos mudar, porque conhecemos Jesus. E quando a gente conhece Jesus, a gente precisa fazer com que o amor de Jesus nos transforme. Porque senão não vai ter valido a pena. Dizer que somos espíritas, dizer que somos cristãos, mas não deixar que o amor de Deus nos transforme, não adianta nada, é hipocrisia. Escreva de preto de novo. Mas vamos lá. Ali, vou só resumir, que é para não se estender, está a mulher adúltera. Todo mundo conhece essa passagem.
Jesus chegou e eles o chamaram e trouxeram essa mulher que havia sido pega em adultério. Toda mulher que era pega em adultério no tempo de Jesus era levada à praça pública e apedrejada até a morte. Mas convenhamos que em todo tempo há injustiças, erros e crimes. Algumas vezes, alguns homens, quando eles não queriam mais as suas mulheres, eles meio que inventavam que ela os havia traído. E faziam aquela situação toda, levavam as mulheres à praça para que elas fossem apedrejadas. Porque algumas vezes ele já estava meio que querendo trocar de esposa. Estava meio que querendo uma outra mulher. Não eram todos, tá, gente? Estou dizendo que acontecia. Assim como hoje existem algumas situações, naquele tempo não era diferente. Não tinha rede social, ninguém sabia das fofocas, ninguém sabia de nada, era tudo muito escondido. Talvez essa mulher nem fosse realmente uma traidora. Talvez fosse. Só Jesus sabia. Jesus, diante daquela situação, fez o quê? Começou a escrever no chão e disse: quem não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Foram saindo um a um, até que ninguém ficou. E ele pergunta para ela: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Pronto. Jesus a perdoou. Se ela era pecadora, se ela não era, nós não sabemos. Isso que eu estou dizendo, a gente olhou um livro falando sobre isso que acontecia naquele tempo. Essa semana eu fiz uma palestra, sexta-feira, e eu falei sobre a missão dos espíritas. O tema hoje não era esse, era sobre quem precisa de médico. Mas eu incluí esse tema porque eu preciso chamar vocês e a mim mesma na realidade. Nós espíritas temos uma missão e não é pouca coisa. Nós espíritas temos um compromisso com a espiritualidade e não podemos agir como ignorantes, como pessoas que desconhecem o Evangelho de Jesus. Por isso eu incluí esse item aqui e vou ler para vocês. Vós que haveis posto vossa fé em soberana justiça e como novos apóstolos. É isso que somos. Novos apóstolos. Não somos Levi, Mateus, João, Judas, Pedro, mas somos os trabalhadores da última hora. Somos chamados para trabalhar na seara do bem. E quando somos chamados para trabalhar na seara do bem, o que fazemos nós, espíritas? Continuamos como os fariseus, julgando e apedrejando, julgando e levando pessoas à praça pública para que a gente possa vê-las serem apedrejadas, não com pedras físicas, às vezes com palavras, com mentiras, com fofocas, com situações que criam situações que levam inclusive à morte por causa de uma conversa, por causa de algo que dizemos. Então, quando eu trouxe isso, eu disse para que a gente saiba do nosso compromisso, da nossa responsabilidade, e quando ele diz assim, e de pregar o dogma novo da reencarnação e da elevação dos espíritos para as pessoas. Nós temos o dever de falar da reencarnação e da elevação espiritual e lembrar a cada pessoa com quem a gente fala sobre a doutrina, sobre a vida, sobre as leis, que as pessoas vão ter, segundo tenham praticado bem ou mal, cumprido bem ou mal a sua missão. Está difícil para vocês? Está difícil para mim? Muitas vezes a gente acha que não vai dar conta, a gente acha que não vai dar conta, mas é preciso que a gente saiba que ultrapassar todas essas dificuldades, vencer essa encarnação,
e chegar do outro lado, nós vamos colher exatamente de acordo com a forma como nós conduzimos a nossa vida aqui, bem ou mal. O que plantamos, o que semeamos, vamos colher. Se eu passei a minha vida reta, ouvindo e seguindo o Evangelho de Jesus, dando meu testemunho para as pessoas, dizendo para as pessoas como eu tento dizer, olha, é difícil para mim. Já me traíram, já me enganaram, já me fizeram muitas coisas, mas ainda assim, eu prego o Evangelho de Jesus e digo para todo mundo, eu creio na vida espiritual. Nessa daqui, eu estou de passagem. E eu quero fazer uma viagem legal. Quero fazer uma viagem boa, alegre, cheia de luz e levar aonde eu puder a palavra de Jesus. E lá do outro lado, né, eu vou colher aquilo que eu plantei. Assim como a pessoa que fez o mal, e vocês devem ter ciência disso e certeza, também vai colher. A gente não precisa querer vingança, a gente não precisa apontar os erros, a gente não precisa clamar aos céus que aquela pessoa pague o que fez. Nós não precisamos. Porque somos espíritas, temos uma missão, e a nossa missão é suportar as provas terrestres com elevação, amor e fé. Essa é a nossa missão. Os verdadeiros adeptos do Espiritismo, que somos nós, são os eleitos de Deus. Ide e pregai a verdade. Ide e pregai a palavra divina. A hora é chegada. Gente, é agora. Não deixem para amanhã. Não digam, não, eu vou praticar certinho o Evangelho, as coisas. Quando eu aposentar, eu vou ter mais tempo. Aí eu vou ler os livros tudo de Kardec. Gente, algumas vezes a gente não vai ter tempo. Alguns de nós vão desencarnar antes. Não vai dar tempo. Então é hoje. Não é quando eu tiver tempo, é agora. Eu preciso fazer isso. Aí ele fala assim, mesmo que tenha que sacrificar a sua propagação, os nossos hábitos, os nossos trabalhos e as nossas ocupações fúteis, vamos parar de ficar no celular, vendo videozinho, né? Instagram, Facebook, YouTube, e vamos ler livros, vamos nos instruir, vamos buscar conhecimento, ocupações fúteis, vamos parar de alimentar o nosso ego, a nossa vida com hábitos que nos levam para baixo, vícios, festas, bebidas. Alessandra, então não posso fazer, não posso me divertir? Pode, deve. A alegria é necessária. Paulo diz, alegrai-vos. Eu sou alegre, divulgando o Evangelho, levando a palavra de Jesus e busco em coisas que acrescentam na minha vida a alegria que Jesus preparou para mim. Então, mesmo que eu tenha que sacrificar, ide e pregar. E aí ele fala assim, os espíritos do alto estão conosco. Vou encerrar a nossa conversa com essa historinha. Vocês podem ir lendo. E eu vou lendo aqui para não me perder, para ficar legal. 100 anos antes de Cristo haviam dois grandes rabinos. Um deles chamado Shammai e o outro Hillel. Hillel, séculos depois, viria a ser muito especial para nós brasileiros, pois segundo nos contou Humberto de Campos no livro Brasil, Coração do Mundo, escrito por Chico Xavier, Hillel se tornou uma figura muito importante ao nosso país. Hillel é o nosso querido Ismael. Então, lá 100 anos antes de Jesus, Ismael já existia. Ele era Hillel. Trouxe para ilustrar a nossa história. Pois, juntamente com os espíritos benfeitores, ajuda a administrar espiritualmente essa terra, que é chamada pela espiritualidade como a pátria do Evangelho. Hillel já era, naquele tempo, um grande sábio. Um jovem, como todo jovem, em qualquer tempo, sempre apressado, acertou-se a certo tempo de chamar. O jovem chegou a chamar e disse: Senhor, eu seguirei a sua religião se o Senhor puder me sintetizar a Bíblia durante todo o tempo em que eu puder ficar de pé numa perna só. Olha a proposta dele para chamar. Eu vou seguir a tua religião,
de um pouco ele? Aí, né, ele fala assim, Shammai contemplou o jovem e disse, Bíblia é uma palavra grega que vem do grego biblios, livros, e eu nunca teria condições de sintetizar tantos livros, hoje 72, para você poder estar de pé como pessoa. É impossível. E o jovem apressado disse que lamentavelmente iria adiante e foi encontrar-se com Léo. E Léo, venerando, pacífico, pacificador, viu o jovem agitar-se e perguntou qual era o problema. O jovem disse, eu queria ter uma religião, mas desejava uma religião fácil e gostaria que essa religião me sintetizasse toda a Bíblia durante todo o tempo em que eu pudesse ficar de apenas um pé. E Léo sorriu e disse, tome a postura. Fique aí. Tome a postura. E ele ficou. E aí o jovem ergueu a perna, ficou um pouco oscilante e Léo então lhe disse, ame. E o jovem sorriu e perguntou, mas somente isso? E Léo disse, sim, somente isso. Mas é somente isso que tem na Bíblia? E Léo disse, não. Ali na frente não cobri de branquinho. Aí Léo disse, não, o restante é explicação disso. Porque só o amor é importante. Toda a Bíblia se resume em amar. Se vocês amarem, se vocês perdoarem, se vocês entenderem, se vocês conseguirem não julgar, se vocês conseguirem levar a palavra de Jesus para as pessoas através do amor que vocês têm no coração, vocês terão entendido toda a Bíblia. Nós não precisamos decorar. Eu não sei de verdade. Se eu disser para vocês que eu sei qual capítulo é o quê, quem falou o quê, o que João falou, o que Mateus falou, o que Marcos falou, eu não sei. Mas eu conheço um monte de gente que sabe a Bíblia de cor, que já leu várias vezes, mas nunca amou ninguém e não a pratica. Então eu digo para vocês, não queiram decorar o Evangelho, o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, a Gênesis, não precisa. Apenas amem muito, amem de verdade, e todo o Evangelho será praticado por vocês. Que nós não nos esqueçamos para quem Jesus pregou a boa nova, do reino de Deus. Ide, preguem também, amem também os pobres, os humildes, os estrupiados, os drogados, os abandonados, os leprosos do corpo e da alma, os imperfeitos, aqueles que erram, pois foi para eles que Jesus veio. Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça. Gostaria de convidar agora nossos companheiros passistas, os convidados do salão, distribuídos igualmente para todo ele. Nesse clima de amor, trazendo as palavras da Sandra, pedindo que ela faça a nossa prece final. Amado Mestre Jesus, aqui reunidos em teu nome, Senhor, nós elevamos o nosso pensamento a Ti e agradecemos a Tua presença. Agradecemos, Senhor, o Teu cuidado com cada um de nós. Agradecemos, Senhor, a Tua proteção, os livramentos, Tua misericórdia e principalmente, Pai, o Teu amor. Agradecemos, Senhor, por termos escolhidos como novos apóstolos, por termos permitido conhecer a doutrina espírita nesta encarnação e podermos, Pai, colocar em prática o Evangelho conforme o Senhor nos ensinou, o Evangelho do amor, do perdão, da caridade.
verdade, da humildade, da fraternidade. Que possamos, Senhor, ver em nosso irmão o amigo querido que doente muitas vezes nos fere a alma. Que possamos, Senhor, perdoar as falhas de cada um, que muitas vezes nos faz derramar lágrimas, que faz muitas vezes com que a gente pense que Jesus não está nos ouvindo, pois muitas vezes a dor é tanta que nos sentimos sozinhos. Pai amado, nós sabemos que ninguém está só ou abandonado, que o Teu amor busca cada um de nós onde quer que a gente esteja. Não há um só dos Teus filhos que serão abandonados à própria sorte, pois o Senhor é Pai, e um Pai jamais abandona o filho. Amado Mestre Jesus, que possamos voltar para casa refeitos, que o remédio que viemos buscar aqui, para nossa alma, nosso espírito e nosso corpo, seja agora entregue a nós. Que possamos levar para casa, Senhor, o Teu amor, o Teu cuidado, e assim distribuir a todos aqueles que não puderam estar aqui hoje. Amado Mestre Jesus, nós Te amamos, Senhor, e por isso entregamos o nosso coração e a nossa vida em Tuas mãos. Fazei de nós, ó Pai, um instrumento da Tua misericórdia, do Teu amor, e por onde quer que a gente vá, que possamos levar a Tua palavra, o Teu Evangelho, como testemunho do Teu cuidado e proteção. Que neste momento possamos encerrar a nossa noite com a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Sandra, em nome de todos aqui, agradecer mais uma vez a sua presença nessa casa. Que essas minhas palavras, Mestre Jesus, que você nos trouxe, nos façam mais amorosos, mais caridosos, mais pacíficos, que nós possamos levar todas essas bênçãos para os nossos lares durante essa semana. Agora convido a todos, vamos lá no nosso jardim, tomar a nossa hora frutificada. Uma ótima semana.